Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o papel dos sindicatos nos eventos finais. Fica ligadinho com a gente que nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Olá, eu sou Enilton Filho. Se você é novo por aqui, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações para você estar recebendo todos os nossos conteúdos aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, apresentar para vocês alguns textos do Espírito de Profecia sobre os sindicatos. Eu estava dando uma pesquisada na internet e encontrei um site que é muito interessante e eu até indico para vocês. O nome do site é reaçãoadventista.com. É um site bem interessante que debate, expõe vários temas sociais numa visão, dentro de uma cosmovisão. É bem interessante. A gente não está ganhando nada para divulgar esse site. Eu acredito que aquilo que é bom tem que ser divulgado, sim. Eu vou colocar o link do site aí nos comentários, na descrição do vídeo para você estar acessando. E fazendo uma pesquisa, eu vi um texto lá sobre os sindicatos nos eventos finais e eu achei muito interessante e eu gostaria de apresentar para vocês algumas citações da Mensageira do Senhor, no qual ela fala do papel dos sindicatos nos eventos finais. O livro Eventos Finais, de Ellen White, é uma compilação no qual é apresentado alguns textos que mostram alguns cenários do fim dos tempos. No capítulo 8, a partir da página 116, nós vamos encontrar muitas coisas interessantes, algumas citações interessantes sobre o papel dos sindicatos nos eventos finais. E eu gostaria que você acompanhasse algumas destas citações. E a primeira citação do papel dos sindicatos nos eventos finais, essa citação está no livro Evangelismo, página 26, mas é citado no livro Eventos Finais, na página 116. Ouça agora essa citação da Mensageira do Senhor, no qual ela fala sobre o papel dos sindicatos nos eventos finais. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações e uniões, atando-se a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias. Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. Nesta citação a gente percebe claramente a confusão, entre o capital, a discórdia entre o capital e os trabalhadores, bem como também a hipocrisia que se penetrou nas igrejas. Você pode ver que você viu aí que é uma citação muito forte, né? Você percebe que ela descreve passo a passo como estaria o mundo nos últimos dias e parece que ela estava aqui, vivendo em nossos dias, pelo fato de ter escrito com tanta precisão cada detalhe. Perceba essa outra citação, ouça essa outra citação dela. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada a ver com essas organizações. Deus é o nosso soberano, o nosso governador, e Ele nos convida a sair e separar-nos do mundo. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Se recusarmos fazer isso,
Se continuarmos a nos vincular ao mundo e a encarar toda a questão de um ponto de vista mundano, nos tornaremos como o mundo, quando métodos e ideias mundanos governam nossas transações. Não podemos colocar-nos sobre a elevada e santa plataforma da verdade eterna. E você percebe que agora o conselho aqui é mais enfático. Ela fala para nós não termos nada com essas confederações. E ela nos aconselha, não devemos ter nada que a ver com essas organizações. Você percebe que é uma citação forte e um conselho que ela fala que a gente não deve estar misturado com essas coisas, com esses negócios de sindicatos, né? Não é plano de Deus. Acreditamos que o nosso Deus é soberano, rei do universo. E é desejo de Deus que nós não participemos dessas organizações, uma vez que não reflete os valores cristãos. Aparentemente, esses sindicatos, essas organizações buscam e zelam pela luta por justiça das classes, pelos direitos dos trabalhadores, mas na verdade quem estuda um pouquinho de profecia, quem tem uma cosmovisão bíblica, sabe que no fundo, esse negócio de sindicato... Olha essa citação da mensageira do Senhor, do qual ela fala sobre os sindicatos. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E continuando ainda falando sobre os sindicatos, ela faz essa citação. Ouça com atenção essa citação. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. E você percebe aqui que formar-se-ão muitos sindicatos, e aqueles que se recusarem a participar desses sindicatos serão marcados. E às vezes a gente, inocente, né, de forma inocente, achando que eles estão preocupados, né, com a gente, com nós trabalhadores. E na verdade, o que vemos é uma luta de interesses ideológicos, tá? E você aí achando que estão lutando pelo trabalhador, pelos mais pobres, e você achando que eles estão preocupados com isso. E na verdade não é. O que eles querem é defender as suas ideologias políticas marxistas. Nós já falamos aqui no canal sobre os candidatos com ideologias marxistas, candidatos que a gente deve evitar. Ouça com muito carinho e atenção esta outra citação da mensageira do Senhor, ela falando sobre os sindicatos. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles, por causa dessas uniões e confederações. Logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. E às vezes a gente acha que eles estão preocupados, né? São pessoas assim, justiceiras, mas na verdade, meu querido, os interesses por trás dos sindicatos são outros. Abra teu olho, tá? Ouça agora esta outra citação que está no livro Eventos Finais, na página 117. Olha que coisa séria. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. A princípio, a ideia de sindicatos como organizações não vinculadas ao governo para solucionar tensões entre trabalhadores e patrões, a princípio a ideia é boa. Mas só que quando nós vamos avaliar a questão dos sindicatos,
nós percebemos que há todo o interesse ideológico, político por trás. Eles não estão apenas preocupados em defender os trabalhadores em si, mas há todo o interesse ideológico e a implantação de algo que conhecemos como o marxismo cultural. Os sindicatos é um dos tentáculos para a implantação do marxismo cultural. E às vezes passa despercebido e a gente não acorda para isso daí. Em alguns países, a ideia dos sindicatos ela funciona perfeitamente, mas só que em outros países como o nosso, não funciona bem assim. Em nosso país, por exemplo, os sindicatos eles estão aparelhados com o governo e muitas vezes com partidos políticos. E geralmente são partidos que defendem coisas que não são lá muito cristãs. E muitos dos sindicatos no nosso país, na verdade, são máquinas ideológicas para empurrar goela abaixo as suas ideologias comunistas, marxistas. E aí a gente vai entrar em várias questões que impõem ideias, pressionam e até mesmo atrapalha alguns trabalhadores. Então que nós possamos colocar em prática esses princípios, pensar com carinho nos conselhos da mensageira do Senhor. O meu desejo em Cristo Jesus que você possa avaliar cada palavra que foi dita aqui, cada questão. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.